Imperors Domination, capítulo 56. Caldeirão Celestial, 2. Nesse exato momento, Li Qi, com apenas uma frase, revelou sua situação, como ele podia ficar calmo. Quando ele estava no estágio de renascimento purificado, com um coração apressado, defeitos foram ignorados. Isso era algo que ele nunca contou a um estranho. Ele jamais acreditaria que Li Qi conseguiria descobrir isso só olhando sua fundação do Dão. Esse par de olhos era incrivelmente preciso. Esse tipo de visão, esse tipo de conhecimento, não era algo que um garoto de 13 ou 14 anos poderia ter. Mesmo sendo um Elder, os olhos do Elder Sun não eram tão perceptivos. Se ele tivesse o mesmo nível de cultivação que um herói nomeado, ele não seria capaz de julgar a roda da vida e palácio do destino de um inimigo do mesmo nível e ainda por cima saber de seus segredos mais escondidos. Para alguém possuir esse tipo de visão e conhecimento era imprescindível a mescla entre experiência e uma alta cultivação. Entretanto, o garoto em sua frente não era esse tipo de pessoa. Enquanto Elder Sun estava boquiaberto, Li Qi olhou para ele e disse: Para cultivar, você usa o físico refinado escarlate, também conhecido como físico de serpente refinado escarlate, e você quer transformar seu físico refinado escarlate no físico do dragão escarlate. Tendo ouvido as palavras de Li Qi, o rosto do Elder Sun ficou vermelho e ele tossiu embaraçosamente. Então, ele disse: Eu realmente gostaria de tentar uma ou duas vezes. Elder Sun tinha um físico Tia natural, um físico de serpente refinado escarlate natural. Entretanto, ele quer transformar seu físico em sua forma suprema. O físico do dragão escarlate. O problema está no seu caldeirão celestial. Li Qi disse, era como se ele já soubesse. Meu caldeirão celestial. Depois de ouvir as palavras de Li Qi e sabendo de sua condição, Elder Sun prontamente negou, balançando sua cabeça. Isso é impossível, meu caldeirão celestial já está ao meu lado por centenas de anos. Eu o tenho desde que eu estava no estágio de físico e como pode ver, ainda o uso. Ele me acompanhou no processo de criação de incontáveis pílulas e nunca houve nenhum problema. Seu físico tem afinidade aflorada com o fogo e de vez em quando, ao absorver energia seu sangue não corre livremente pelos seus vasos, correto? Li Qi disse indiferentemente. Se você não acredita em mim, me mostre seu caldeirão celestial para que eu possa avaliá-lo. As palavras de Li Qi chocaram Elder Sun, pois ele afirmou que o problema não era ele. Entretanto, Li Qi disse algumas palavras contrárias à sua expectativa. Como ele poderia não estar nervoso? Enquanto estava ansioso e duvidoso, Elder Sun finalmente mostrou seu caldeirão celestial. Seu caldeirão celestial era tão pequeno quanto um punho e tinha 3 serpentes que se interceptavam na boca do caldeirão. Caldeirão de fogo de 3 serpentes, eu já vi alguns desses caldeirões celestiais. Depois de fazer contato com o caldeirão celestial do Elder Sun, Li Qi disse sorridente. Um caldeirão celestial é essencial para todo mestre de alquimia. Mesmo que alguém não fosse a maioria dos cultivadores tentaria obter um caldeirão celestial pessoal. O caldeirão celestial, basicamente, era um caldeirão feito para refinar pílulas. Entretanto, quando mortais refinavam pílulas, eles usavam metal e pedra para forjar um caldeirão. As pílulas de um cultivador tinham sua própria natureza espiritual e não podia ser produzida por caldeirões de metal e pedra. Cultivadores necessitam de caldeirões celestiais para refinar pílulas. Em verdade, os caldeirões celestiais eram caldeirões da natureza, eles tinham seu próprio espírito e até mesmo sua própria vida. Era por isso que somente os caldeirões de cultivadores podiam ser chamados de caldeirões celestiais. É claro, essa teoria não podia ser confiada. Grande parte das pessoas acreditava em uma lenda diferente. O caldeirão celestial era uma planta metálica criada pelo céu e a terra. Por ser banhada pela energia natural do mundo, ela ganhou seu próprio espírito. Depois de sofrer das tribulações celestiais, ela finalmente ganhou a chama da origem. E foi dessa forma que ela se tornou em um tesouro, o caldeirão celestial que era conhecido pelos cultivadores.
Portanto, cada caldeirão celestial era um caldeirão especial com a essência do céu e da terra, assim como a chama da origem. Depois de refinado por cultivadores ou mestres de alquimia que usavam medicamentos espirituais e plantas especiais, o caldeirão celestial ganhava sua propriedade medicinal, e a chama da origem podia ser então utilizada para criar pastas de físico, medicamentos vitais e pílulas do destino. Li Qi olhou apenas uma vez para o caldeirão de fogo de 3 serpentes do Elder Sun. No final, com ambas as mãos em cima do caldeirão, ele gritou: "Abra!" Assim que a palavra foi pronunciada, o caldeirão de fogo de 3 serpentes apareceu. Assim que ele fez contato com o chão, ele já não era mais do tamanho de um punho. Um caldeirão enorme apareceu no cômodo. Esse era um caldeirão do tamanho de uma mesa. O topo do caldeirão continha a energia natural do mundo na forma de serpentes espirituais giratórias. Apesar de não serem serpentes de verdade, elas ainda pareciam muito realistas. 3 serpentes abriram suas bocas grandes e abocanharam o topo do caldeirão. Nesse momento, a boca do caldeirão emitiu uma onda de calor e as bocas das 3 serpentes também liberaram um aroma medicinal. O caldeirão de fogo de 3 serpentes era o caldeirão celestial do Elder Sun. Era uma tarefa difícil imaginar a incontável quantidade de pastas de físico, medicamentos vitais e pílulas do destino que já foram refinadas nesse caldeirão. A boca do caldeirão incessantemente liberava ondas de calor. Isso vinha da chama da origem emitida do corpo do caldeirão celestial. Essa era uma parte essencial do processo de refinar pílulas. O aroma medicinal era produto dos medicamentos escondidos dentro do corpo do caldeirão. A qualidade do refinamento das pílulas estava intrinsecamente ligada a esses medicamentos. Li Qi examinou o caldeirão e disse em seguida: "Elder, esse seu caldeirão tem uma disposição natural para a chama Yan. Essa é uma chama da origem bem comum." Depois de falar isso, os olhos de Li Qi se moveram inteligentemente e ele continuou a observar. Esse caldeirão celestial usualmente absorvia a chama da terra para fortalecer sua chama da origem. Você também usualmente joga medicamentos espirituais diversos para fortalecê-lo. Pela minha observação, o medicamento mais comum que você usava para alimentá-lo era a planta do falcão em Yan. Estou certo até aqui? Sobrescrito 1. Como você sabia? Depois de Li Qi terminar de falar, o corpo do Elder Sun não podia deixar de tremer. Eu estava apenas usando os meus dedos para calcular. Li Qi disse friamente. Ele continuou a olhar para dentro do caldeirão e então disse: "Entretanto, está claro, Elder Sun, recentemente você não usou a planta do falcão em Yan. Se minha conjectura não estiver errada, você recentemente utilizou exatamente a planta do dragão de fogo. Estou certo, Elder Sun." "Como? Como você sabe disso?" Elder Sun estava boquiaberto e o que ele falou não passava de um murmúrio. Porque ele queria aperfeiçoar seu físico recentemente para formar uma base sólida para quando ele fosse cultivar o físico do dragão escarlate. Ele pagou um preço exorbitante para comprar a planta do dragão de fogo com o objetivo de alimentar seu caldeirão e fortalecer consideravelmente as suas propriedades medicinais. Muitos cultivadores que não eram considerados mestres de alquimia carregariam consigo mesmos um caldeirão celestial porque, dentro do mesmo, havia uma chama da origem natural. Depois de alimentá-la com pequenas brasas de fogo, a chama da origem cresceria. Ao mesmo tempo, o caldeirão celestial necessitaria de uma enorme quantia de plantas espirituais para refinar as propriedades medicinais dentro dele. Um caldeirão celestial adequado é muito útil para um cultivador. Por exemplo, alguns caldeirões celestiais naturais possuíam a chama da origem Tai-Yang extrema. Se um cultivador tivesse nascido com um físico Yang natural, um dos 24 físicos imperiais, ele poderia usar a chama da origem Tai-Yang extrema para refinar seu físico. Ao mesmo tempo, as propriedades medicinais dentro do corpo do caldeirão celestial crescer o físico, reabastecer a energia do sangue e até mesmo curar feridas e doenças. Por causa dos diversos usos de um caldeirão celestial, mesmo que não fossem mestres de alquimia, cultivadores procurariam ter um caldeirão celestial.
Enquanto ao Elder Sun, sua situação era ainda mais clara. Ele não era apenas um mestre de alquimia, ele também era um dos dois grandes mestres de alquimia da seita ancestral do incenso da purificação. Era ainda mais natural que ele tivesse um caldeirão celestial. Para um mestre de alquimia, os medicamentos espirituais que eles usualmente alimentavam seus caldeirões celestiais não seriam casualmente revelados para outros. Entretanto, nesse exato momento, Li Qi só precisou de um olhar para saber qual era o alimento de seu caldeirão celestial. Como Elder Sun poderia não estar assustado? Esse conhecimento sobre propriedades medicinais, sobre refinamento de caldeirões celestiais eram improcedentes para ele. Li Qi não respondeu ao Elder Sun, ele somente disse: "O problema está aqui." Correto, se você quer cultivar o físico do dragão escarlate, a planta do dragão de fogo realmente possui a propriedade adequada. Entretanto, Elder Sun, seu caldeirão celestial sempre se alimentou da planta do falcão Yin Yang por centenas de anos. As propriedades medicinais do seu caldeirão celestial foram encalcadas com a energia Yin Yang e a essência do caldeirão é da energia da chama Yang, mas a planta do dragão de fogo pertence à poderosa energia Yang. Deixe eu me explicar melhor. Você do nada alimentou o caldeirão com a planta do dragão de fogo. A energia poderosa Yang da planta do dragão de fogo diretamente entrou em choque com as propriedades medicinais do caldeirão celestial. Se a situação fosse séria, então o seu caldeirão celestial teria sido danificado e, no futuro, isso influenciaria consideravelmente na qualidade do refinamento de pílulas. Ainda mais importante, o seu físico sempre foi refinado com essas propriedades medicinais e também está acostumado com a energia da chama Yang. Entretanto, agora, o caldeirão abruptamente começou a manifestar poderosa energia Yang para refinar seu físico. Isso imediatamente suprimiu seu físico de fogo Yang, parando o fluxo de sangue. Li Qi disse sem interrupções como se ele já tivesse tudo aquilo memorizado, na palma de sua mão, era como se ele fosse um grande mestre nesse assunto. Isso não deixou somente o protetor Mo boquiaberto e com uma cara de idiota, mas até mesmo o Elder Sun ficou do mesmo jeito. Eventualmente, Li Qi casualmente determinou: "Elder Sun, você é considerado um dos dois grandes mestres de alquimia da seita ancestral do incenso da purificação. Você tem que ter em mente que um mestre de alquimia sempre deve relevar a condição do seu caldeirão celestial e não o poder dos seus medicamentos. Naturalmente, com o que alimentar um caldeirão celestial, com sua chama da origem e brasas de fogo, é uma área profunda de estudo do Dão. Ao mesmo tempo, assim que as propriedades medicinais são fixadas, quaisquer que sejam as plantas espirituais que você de para o mesmo depois devem estar ligadas às características únicas do caldeirão. A qualidade das pílulas do destino e pastas do físico não é determinada somente pela habilidade do mestre de alquimia, mas também pelo caldeirão celestial. A outra coisa importante é a afinidade da chama da origem, a essência das propriedades medicinais e os futuros materiais medicinais. O conflito entre eles ser existente ou inexistente é de suma importância. Materiais medicinais e o planejamento do caldeirão celestial. Essa é uma área profunda de estudo, isso requer tempo para acumular experiência. Desde que você considere o seu caldeirão celestial como sua segunda vida, então você estará qualificado para ser chamado de mestre de alquimia. Li Qi, de uma vez só, dissertou sobre o caldeirão celestial, até o ponto em que a boca do Elder Sun estava aberta e seus olhos passaram a lembrar os de um lunático. Nesse momento, esse adolescente em sua frente não parecia um discípulo de 13 ou 14 anos que havia acabado de entrar na seita, mas, ao invés disso, um grande mestre de alquimia. Sua dissertação sobre o caldeirão celestial definitivamente não era inventada ou uma junção de palavras sem sentido. Bem, então, o que eu devo fazer para corrigir isso? Era desconhecido quando Elder Sun foi convencido por Li Qi. Inadvertidamente, ele era um elder, mas ele não podia deixar de pedir respeitosamente pelo conselho de Li Qi. Li Qi sorriu e disse: "Elder Sun, seu problema não é sério e na verdade é fácil de consertar. Você tem que parar de dar plantas do dragão de fogo para o caldeirão.
Se o Elder Sun realmente quer obter o físico do dragão escarlate, eu recomendo que o Elder Sun use a planta de fogo do Rio Suave. A propriedade medicinal da planta de fogo do Rio Suave é bem similar à da planta do falcão em Yan. Ainda mais, ela também é um ranking acima. Entretanto, a coisa mais importante da planta de fogo do Rio Suave é que ela é muito familiar com o físico do dragão escarlate.